E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 4, do capítulo 2. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na perspectiva de Renner. A empregada falou, a emissária Sama, do reino feiticeiro, diz que quer conhecer você, Renner Sama. Renner falou, é uma dama. A empregada falou, sim, uma dama muito bonita. A pergunta de Renner deveria ter sido estranha, porque havia apenas uma mulher entre os enviados do reino feiticeiro. Se alguém insistisse, eles poderiam se perguntar sobre o que ela estava falando. No entanto, a empregada estava confusa no momento, e respondeu seriamente. Renner pensou, bem, tudo bem. Quanto mais coisas bobas ela fazia, mais ela construía uma reputação que podia usar. Foi tudo apenas uma máscara. Klim estava de pé, ao lado dela. Sua armadura bateu em resposta. Ele não deveria ter sido capaz de saber o que estava acontecendo. Suas ações adoráveis, como um filhote inocente, encheram o coração de Renner com uma onda de ternura. Provavelmente, não havia como ele descobrir porque a emissária estava vindo aqui para encontrar Renner. Ele já tinha visto ela trocar cumprimentos com Renner. Sendo esse o caso, falar com a terceira princesa, que era pouco mais que um ornamento, não traria nenhum benefício para o reino feiticeiro. Pelo menos, era isso que Klim deveria estar pensando. Renner sorriu calorosamente em seu coração. O que eles diziam sobre crianças fofas, que quanto mais burras, mais fofas eram, certamente era verdade. Ou melhor, alguém poderia dizer que os amava, apesar de suas deficiências. Bem, provavelmente seria correto, não importa como olhasse para essa alegação. Se alguém além de Klim tivesse feito isso, outras emoções teriam chegado à superfície. Embora ela fosse impulsionada pelo impulso de olhar para os olhos brilhantes de Klim para sempre, ela teve que se contentar com isso por agora. Pelo menos, até o momento em que ela fosse envolvida por esse delicioso doce açucarado novamente. Renner falou, por que exatamente Albedo Sama quer me conhecer? Inclinar sua cabecinha delicada era muito importante. Fazer isso induziria uma reação negativa na parte preocupada. Sua eficácia foi comprovada após vários experimentos, e com certeza, chamas fracas piscaram nas pupilas da empregada. Elas eram chamas de raiva. No mesmo momento, a armadura de Klim bateu suavemente. Ele deve ter percebido os sentimentos da empregada e pensado em alguma coisa. Mas o som logo parou, e ele voltou para a posição vertical e travada. Renner pensou, que adorável. Ele era como um cachorrinho que estava confuso sobre se devia ou não dar um passo à frente, a fim de proteger sua amada. Isso porque seria melhor não se mexer, se Renner não tivesse notado. A empregada era a herdeira de uma boa família, e não importava o que Klim dissesse, uma palavra para seus pais, e Renner poderia estar em apuros. Klim provavelmente pensou nisso. Ele provavelmente estava gritando por dentro, já que acreditava muito em Renner. Se ele tivesse uma boa educação, esse tipo de coisa não aconteceria. Renner resistiu ao desejo de se virar para olhar para Klim, que estava de pé, atrás dela. Isso porque a empregada intrometida abriu a boca para falar. Eu não sei o motivo, apenas sei que ela deseja conhecê-la. Renner falou, entendo. Albedo Sama é uma mulher também, então, talvez seja conversa de meninas. Será sobre maquiagem? Ela fez essa pergunta em um inocente, ou talvez de a pé, digna de alguém completamente desmiolado. A empregada falou, eu também não sei disso. Então, posso trazê-la? Renner falou, claro que você pode. Depois de sua resposta, fingida de prazer, Renner se virou para olhar para Klim. Renner falou, Klim, me desculpe, mas já que isso é uma questão entre as mulheres, você poderia sair por um tempo. Klim falou, entendido. Era uma pena, mas ela não poderia evitar. Klim não precisava saber sobre coisas incômodas. Tudo o que ele precisava fazer era olhar para ela, com aqueles lindos olhos de cachorrinho. A história então é cortada, e retorna na perspectiva de Albedo. Quando Albedo entrou na sala, havia apenas uma pessoa lá dentro. Albedo tinha 4 objetivos em vir para a capital real. O primeiro foi o transporte de recursos. O segundo foi criar um caso belli. O terceiro foi estabelecer as bases para seus objetivos pessoais. O quarto seria fazer negócios com a dona desta sala. Não, chamar isso de negócios não seria totalmente preciso. Isso seria mais como uma recompensa.
Albedo atravessou a sala e sentou-se, sem esperar que a dona da sala lhe desse permissão. Então, ela olhou para a garota, que estava genufletindo diante dela, com a cabeça abaixada, e disse: "Você pode levantar a cabeça." Renner falou: "Sim." A garota, chamada Renner, levantou o rosto. Albedo falou: "Você tem feito um excelente trabalho." Renner falou: "Muito obrigada, Albedo-sama." Albedo falou: "Para." Albedo parecia bastante interessada na reação de Renner, que era completamente diferente do que ela havia mostrado até então. Esta era a Renner de quem Demiurgos falara. Ela havia traído sua família, sua linhagem e seu povo, mas não havia um pingo de pesar em seu rosto. Ela era humana, mas ela era desumana. Talvez ela fosse um heteromorfo espiritual. Sua mente compreendia o bem e o mal, mas isso era tudo. Ela era do tipo que não estava presa às pequenas restrições da moralidade, mas que calmamente trabalhava para avançar em sua própria agenda. Albedo falou: "Como recompensa por seus esforços, eu lhe trouxe um presente de Ain-sama." Albedo ergueu a mão e retirou o item que seu mestre lhe dera para manter em segurança. Era uma caixa que continha várias camadas de selos. Era impossível abrir sem preencher condições específicas. Renner falou: "Isto seria." Quando a moça aceitou com gratidão, Albedo a observou com um olhar frio, como se a menina fosse pouco mais do que uma cobaia. De fato, ela era uma cobaia. Mas por causa disso, os dois lados compartilhavam os mesmos objetivos. Renner falou: "Você tem minha mais profunda gratidão. Por favor, transmita meus agradecimentos à Sua Majestade, Ainzo Algon-sama." Albedo falou: "Isso eu prometo a você. Eu confio que não preciso desperdiçar palavras no outro item que você quer." Renner falou: "Claro. Receberei essa bênção quando tiver entregue a recompensa apropriada. Não há nada mais delicioso do que isso." A garota sorriu. Foi um sorriso muito amável. Foi por isso que ela perguntou. Albedo falou: "Embora abrir a caixa possa satisfazer seu desejo, você pode realmente abri-la?" O que os outros em Mazarik pensariam se vissem Albedo demonstrando preocupação com um ser humano? Dito isto, se o desejo dela realmente se tornar realidade, então isso poderia ser considerado como um trabalho preparatório para sua elevação a um status equivalente ao de um guardião de área. Nesse caso, era perfeitamente compreensível demonstrar preocupação com um candidato à posição de subordinado. Renner falou: "Sim, Albedo-sama. Os preparativos já começaram." Albedo falou: "Compreendo. Depois, verifique se eles terminaram antes de invadirmos." Renner falou: "Entendido, mestra." Quando a garota abaixou a cabeça novamente, um par de olhos apareceu em sua sombra. O Shadow Demon, se esgueirando para dentro, abaixou a cabeça, junto com a garota. Albedo considerou se devia ou não lhe emprestar reforços extras, mas no final, ela decidiu não mencionar isso. Se as ações da garota fossem expostas antes que o reino feiticeiro invadisse o reino, isso significaria que não havia valor em levá-la a Mazarik. Em outras palavras, tudo isso foi um teste. Albedo falou: "Então, vamos dispensar as formalidades aqui." Parecia haver uma mudança no tom de Albedo, e havia uma expressão surpreendente no rosto de Renner. Albedo falou: "Terminar a reunião neste momento seria muito apressado. Existe alguma coisa? Vamos conversar. Então, tudo bem, sente-se. Você pode me contar sobre o seu cachorro." Albedo foi contemplada com um grande sorriso. Renner falou: "Eu adoraria, Albedo-sama. Além disso, se puder, você poderia me contar sobre a Sua Majestade também." Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.